Você já ouviu falar de João Teodoro? Não? Pois hoje você irá conhecê-lo. Muitas perguntas podem ser feitas. Como ele é? Quais são suas aspirações? Onde ele mora? Enfim, deixamos por aí essas respostas, porque a partir de agora você irá fazer um estudo detalhado de um texto narrativo. Ah, o título da história: Um Homem de Consciência, de Monteiro Lobato. Olá, como é que é? Cada vez mais animadinho? Chegando a hora, né? Mas vamos com calma, tudo vai se resolver bem, né? Vai fazer um belo vestibular, vai passar na faculdade, vai ser feliz, vai brindar bastante no final de ano, tá legal? Pois bem, você ouviu hoje o assunto de aula pela Letícia, não é verdade? E qual é esse assunto? Vamos ver com vocês em 3 capítulos, é uma novelinha também, né? Algo sobre um texto narrativo, legal? Agora vem o seguinte, mas como em 3 capítulos, Ari? Pelo seguinte, é um texto um tanto quanto longo que vou estudar com você. Vamos observar o começo da narração, o que é importante você usar ou não usar, como é que se monta a ideia inicial para desenvolver o que há de importante nisso, o que é complicação de um texto narrativo, clímax, né? Muito fala em clímax. O que é clímax, então? E finalmente o desfecho. Pois bem, a partir de agora, então, acompanhará comigo em 3 aulas, hoje é a primeira, o estudo de um texto narrativo. Um homem de consciência. É um homem de consciência. Pois bem, você é um deles, não é verdade? Pois bem, então a partir de agora, vamos seguir direitinho, com detalhes, inclusive para você, a primeira parte, o primeiro capítulo de Um Homem de Consciência. Acompanha comigo lá, então. Veja lá. Um homem de consciência. Chamava-se João Teodoro Só. Note de cara uma coisa importante. Esse só significa o que isso? Pressupõe-se alguém que é muito conhecido na cidade, não é verdade? Todo mundo sabe quem é. Fala em João Teodoro, todo mundo vai reconhecer. Então basta para o texto apenas isso. É o João Teodoro e fim de conversa. Note bem, é o narrador principiando o quê? A nos contar o fato, tá? Você fala de quem? De alguém chamado João Teodoro, perfeito? Volta lá para o texto comigo. O mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas: não dar o mínimo valor a si próprio. Outra coisa agora importante, note comigo que ele falou em pacato, ele falou em modesto, falou em honestíssimo e falou em lealíssimo. Você percebeu o aspecto descritivo agora? É algo também importante. Ele não se preocupou em dizer, por enquanto, nem se fará mais tarde, se é alto, baixo, gordo, magro, violento, raivoso, forte. Aspecto físico não, apenas aspecto psicológico, não é verdade? Isto é, aquilo que vai da opinião pessoal dele. A descrição qual seria então? Subjetiva. Agora, por que será que ele usou aspecto apenas psicológico e não físico? Porque para o nosso texto, para a nossa redação narrativa, o que importa é isso. Não vai interessar para esse texto aqui, seguramente, se ele é forte, se ele é fraco ou não. Importa muito mais do que a condição psicológica dele. Razão pela qual o autor, quando principiou o texto pelo narrador, nos colocou o quê? Aspectos apenas psicológicos. Legal? Volta lá comigo, então. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Note que, a princípio, uma coisinha ficou bem clara para nós já. Quem é João Teodoro? O perfil dele. Já mostrei para você que está vendo, ouvindo, quem é esse rapaz. É honesto, é leal, é pacato, é simples e alguém humilde. Alguém que para si mesmo pouco vale. Esse é o nosso João Teodoro. Dá para você perceber que o que foi colocado aqui pelo narrador é aquilo que há de importante para o texto inteiro. Percebeu? Então, quando você monta um texto, você vai encaminhá-lo para isso. Isto é, você vai dizer aquilo que importa para essa história aqui. E verão mais tarde por que para o autor, para o narrador que conta a nossa história, é importante isso. Nós colocamos o quê? O perfil da nossa personagem. Ou seja, quem é João Teodoro? É um sujeito pacato, simples, honesto e leal. Isso que nos importa. Legal? Vamos seguir então com o texto. Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito tempo não quis nem sequer o que todos ali queriam, mudar-se para a terra melhor.
Mas João Teodoro acompanhava com aperto de coração o desaparecimento visível da sua Itaoca. Deu para perceber agora a colocação da história? Veja bem, a partir de agora percebemos o quê? Que ele era alguém simples, humilde, que nunca foi nada na vida. Para uma visão de outros, talvez. Quem sabe para ele o que ele fazia era importante, não é verdade? Aliás, uma coisa interessante, esse julgamento de ser alguém ou não na vida é muito pessoal. Talvez para ele, João Teodoro, fosse feliz assim. É o mundo que ele quer viver, que ele quer admitir que é importante. Enfim, o modo como ele vive e passa a sua vida está ótimo. Não interessa para ninguém mais o que ele possa pensar, porque ele acha que é feliz. Agora, para a ótica de alguém, não. Nunca foi em nada, não queria ser nada, e para ele a pior coisa do mundo era pensar, talvez, em ser alguma coisa. Dá para ter imagem que a gente está falando? Deu para perceber, para notar quem é João Teodoro? E reparem bem, são condições psicológicas, tá legal? Volta lá para o texto comigo. Isto já foi muito melhor. Repare bem, a colocação aqui do travessão significa o quê? É um monólogo interior. Note agora o seguinte, que é importante. É João Teodoro falando com ele mesmo. É aquela reflexão íntima, onde ele vai passar a dizer para ele próprio o que ele está pensando. Ele acha o quê? Do lugar, inclusive, que ele viveu, não é verdade? Olha lá. Isto já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve 3 médicos bem bons, agora só um e bem ruinzote. Já teve 6 advogados e hoje mal há serviço para um rabo lá ordinário como o Tenório. Você repare bem que a colocação do texto nos mostra que até o lugar está caindo, não é verdade? Então, de um lado, alguém que nasceu em Itaoca, possivelmente, vive em Itaoca, mora, gosta do lugar em que vive, mas um lugar também morrendo praticamente. Um lugar praticamente desaparecendo, não é verdade? 6 médicos, hoje 3 médicos, hoje nenhum. 6 advogados, hoje um vagabundo ainda por cima. É um lugar também em franco desaparecimento, não é verdade? Volta lá comigo para o texto. Agora só um e bem ruinzote. Já teve 6 advogados e hoje mal há serviço para um rabo lá ordinário como o Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho. Decididamente, a minha Itaoca está se acabando. Reparou a reflexão da personagem? Realmente não vai. Nem circo de cavalinho bate mais por aqui. E por que circo de cavalinho? Porque onde quer que haja pessoas, né, aparece um circo de cavalinho. Então, se para a Itaoca nem circo mais bate mais por lá, quer dizer, vai até lá, é porque realmente não tem outro caminho. É o fim do lugarejo. Está percebendo comigo a montagem do texto? Você percebeu? Houve a ideia inicial, quem é João Teodoro, a ideia do lugar e o que ele pensa do lugar. Inclusive com o quê? Com o monólogo interior dele. Percebeu? Vamos seguir? Acompanha lá comigo. A gente, olha o finalzinho aqui, ó. A gente que presta se muda. Fica o restolho. Decididamente a minha Itaoca está se acabando. Repare uma coisa importante. Quando você fala em minha Itaoca, olha a ideia de posse. Olha a ideia de posse, mas uma posse carinhosa que ele dá ao seu lugarejo. Quando ele fala quem presta se muda, é algo meio forçado. É até o modo de denegrir quem está lá e o próprio lugar. Aí me pergunta a você, mas Ari, espera um pouquinho. Quando eu monto uma história, quando eu vou estabelecer o caminho para a minha história, o fim tem que estar também na minha cabeça. Uma questão pessoal, e eu vou lhe dar até uma ideia, você pode seguir ou não. É o seguinte, quando você vai narrar algum fato qualquer, isso até para o seu vestibular especialmente, na verdade, veja bem, você começa a ter o começo, o meio e o fim da história. Sabe por quê? Através do que você montar de início, você vai usar esse início para o fim da sua história. Os detalhes, o modo de ser da personagem, o modo de pensar, o modo de agir, o lugar aqui para nós muito importante. Você vai encaminhar quem? Esse leitor a entender o fim da sua história. O que eu entendo, e é uma dica para você, que é um tanto quanto errado, é começarmos a escrever sem nos preocuparmos com o fim.
Percebeu? Ou seja, eu vou relatando a história, vou relatando, mas não há um começo, meio e fim na minha cabeça. Note o seguinte, quando ele começou a nos contar dessa maneira que ele colocou aqui para nós o texto, significa o seguinte, que tudo isso aqui é importante para o fim. Ele vai usar o aspecto de que o João Teodoro é alguém pacato, é alguém modesto. Também o que aspecto, que o lugar é muito pequeno, vai desaparecer. Então, para o fim da história, são detalhes importantíssimos. Então, volta comigo numa coisa. Quando eu pensei na minha narração, no fato de contar uma história, dentro de mim já havia o quê? Um começo, um meio e um fim. Então, minha ideia é essa para você. Qualquer narração que você vai montar, tenha isso em mente. Vou começar assim, seguir dessa maneira, para concluir dessa forma. Agora, uma coisa importante. Ari, e se eu mudar no meio do caminho? Note uma coisa. O vestibular que você faz, que você fará, é um tempo exíguo, um espaço também curto. Você não vai montar um livro, vai montar uma história, um romance. Há que haver o quê? Aspectos mais específicos, sem muitos detalhes. Não você vai se perder. Então, passa daí. Ideia inicial, apresentar quem é quem. Se quiser, o lugar de início também você pode colocar, seria o espaço, na verdade. O tempo também, se for importante, pode citar. Mas mostrar basicamente isso. Na sua história, quem é quem. E a partir desse quem é quem, eu vou desenvolver. Percebeu? Agora vem a história. Mas, Ari, para montar um texto assim, que é Monteiro Lobato, e daí? Você é Roberto, você é Regina, qual o problema? O que importa, evidentemente, é treinar, é exercício, é criatividade. Daí eu entender, isso é muito pessoal, hein? Que há colegas que discordam, inclusive, do que eu falo. Mas é a minha opinião, realmente. A narração envolve, por demais, criatividade. E aí é pessoal também, tem disso, é claro. Né? Não todos nós seríamos o quê? Grandes escritores. Não somos. Por quê? Porque ser criativo é muito de cada um de nós. Tá legal? Aí foi, então, o primeiro capítulo, tá certo? E agora, para você, na próxima aula, o segundo capítulo de Um Homem de Consciência. Um beijão bem grandão. Letícia, o Brasil é seu.